Capítulo 1137, Feira de Negociações Privada. Tradução do Koan, Sakura. Revisão. Fresou o padrinho. Quais tipos de materiais? Senhor Lin, você encontrou a pessoa certa. Minha família Jiang tem mais de 100 lojas na cidade imperial e memorial. Se em alguma delas tiver qualquer um destes materiais, eu posso ajudar a comprá-los para você e ainda lhe darei um desconto de 10%. Enquanto Jiang Yu falava, Lin Ming ficou agradavelmente surpreso. Ele repetiu os materiais que Mu Qianshi disse que eram necessários para refinar a pílula da imortalidade esotérica. O Manual Celestial do Tirano era originalmente uma técnica de cultivo do caminho do fortalecimento corporal encontrada junto com o cubo mágico. Ninguém sabia disso, portanto, não havia problema em distribuir essa lista de materiais. A verdade era que, mesmo que soubessem, um método de cultivo do caminho do fortalecimento corporal não era suficiente para despertar o interesse de ninguém, por isso Lin Ming não se preocupou em compartilhar essa lista. Jiang Yu pegou a lista de materiais e deu uma olhada por cima nela. Ele ficou imediatamente intrigado. Os materiais que Lin Ming queria eram muito mais estranhos do que o esperado e muitos deles eram antigos, extremamente valiosos e preciosos. Estes materiais, para que tipo de pílula eles seriam usados? Jiang Yu tinha um entendimento extremamente perspicaz com relação à alquimia e também estava familiarizado com as propriedades de todos os tipos de materiais necessários para a refinação de pílulas. Mesmo que ele não estivesse familiarizado com uma pílula, ele ainda poderia adivinhar aproximadamente seus usos pela lista de materiais necessários. Mas agora, ao olhar para essa estranha e curiosa lista de materiais para a fabricação de pílulas, ele ficou perplexo. Apenas para que tipo de pílula isso seria usado? Originalmente, ele havia pensado em tentar adivinhar que tipo de método de cultivo Lin Ming treinava a partir da lista de materiais, ou pelo menos adivinhar sua origem. Mas agora, tudo isso foi misturado ainda mais. Os materiais que o Sr. Lin deseja encontrar não são comumente usados. Para procurar por tudo isso, vai demorar um pouco. Em particular, há algumas coisas como esse embrião da pedra solar violeta, que devo admitir, nunca aprendi sobre ou ouvi falar. O Manual Celestial do Tirano era um manual antigo de incontáveis eras atrás. Os ingredientes registrados podiam ter nomes completamente diferentes no atual reino dos deuses. Se não fosse Mu Qianshi ter pesquisado em numerosos textos antigos no passado para refinar a pílula da imortalidade esotérica, seria impossível reunir esses materiais. Mesmo agora, ainda havia algumas coisas que eram muito estranhas ao ponto de Jiang Yu nunca ter ouvido falar sobre elas. Lin Ming disse, é assim que o material é chamado no meu grande mundo, mas pode ser um pouco diferente no seu. Existem alguns tipos de madeiras espirituais e pedras divinas que podem absorver a essência do mundo durante anos sem fim e ter uma pequena chance de criar um embrião espiritual. Esse tipo de embrião espiritual é criado no nexo de todos os tipos de coincidências reunidas. Por exemplo, ele pode ter que ser atingido por um raio ou mesmo resistir ao batismo do poder de uma tribulação celestial e experimentar muitas outras coisas além disso antes de nascer. Quanto a este embrião da pedra solar violeta, esse é um embrião criado dentro das pedras solares violetas. É um material extremamente raro. Enquanto Lin Ming explicava, vários jovens ao redor do Jiang Yu se entreolharam consternados. Eles tinham ouvido falar sobre algumas pedras divinas e bosques espirituais criando um embrião espiritual antes. E, uma vez que esses tipos de embriões espirituais fossem encontrados, eles seriam frequentemente levados pelos mestres para serem usados na criação de avatares ou marionetes. Quanto a um embrião criado dentro de pedras solares violetas, essa foi a primeira vez que ouviram falar de tal coisa. Jiang Yu disse, irmão Lin, procurar por essas coisas não será fácil. E muitos desses materiais não são baratos. Lin Ming disse, se eles puderem ser encontrados, então seria um melhor, mas não importa se eles não puderem ser encontrados também. De acordo com Mu Qianshi, seria maravilhoso se Lin Ming abrisse o portão da vida antes de entrar no reino mar divino. Mas não importaria muito se ele não o fizesse.
Ele seria capaz de reunir os materiais para a pílula da imortalidade esotérica cedo ou tarde, então não havia muita pressa para isso. Jiang Yu disse: que tal isso? Irmão Lin, posso ajudá-lo a encontrar a maioria dos materiais que você listou. Mas para este embrião da pedra solar violeta, há uma feira privada que será realizada em poucos dias. Esta feira tem todo tipo de tesouros estranhos que podem ser vendidos. Se o irmão Lin vier comigo, talvez você possa obter algumas colheitas. Ótimo. Então eu terei que agradecê-lo. Lin Ming pensou por um momento antes de concordar. Essas pessoas eram claramente jovens mestres de famílias nobres e apesar de ter que revelar um pouco de seu talento, ele manteve-se relativamente discreto. Nem mesmo a jovem dama do banco coletor de estrelas sabia que ele agora tinha um capital de 500 bilhões de pedras solares violetas. Neste caso, Lin Ming não acreditava que Jiang Yu e os outros se virariam contra ele. Depois de deixar sua marca de transmissão de som, Lin Ming se despediu de Jiang Yu e saiu do banco coletor de estrelas. A cidade imperial e memorial era verdadeiramente uma terra com inúmeros mestres. Apenas andando pela rua, podia-se ver artistas marciais no reino Mar Divino, no reino da transformação divina e até mesmo potências no reino Lorde Divino em todos os lugares. Além disso, cada uma dessas pessoas tinha uma base superior a outros artistas marciais do mesmo reino. Isso também estava dentro da razão. Se apenas para entrar nesta cidade custava 10.000 pedras solares violetas, então seria impossível para um artista marcial de cultivo baixo, com uma base de má qualidade, passar pelos portões da cidade. Aqueles que eram capazes de andar nas ruas da cidade imperial e memorial eram grandes mestres ou gênios, com os piores entre eles sendo jovens juniores de famílias distintas. Lin Ming achou uma pousada para ficar, também com a intenção de adquirir algumas informações sobre Jiang Yu. A família Jiang era uma família que existiu por dezenas de milhares de anos na cidade imperial e memorial, então era extremamente fácil encontrar informações sobre ela. O chefe da família é uma potência no nível de pico do reino Lorde Sagrado. Eles são uma família que pode ser considerada uma terra santa de nível superior. Eles estão longe de poderem ser comparados com o clã ancestral da Fênix. Lin Ming rapidamente avaliou a família Jiang. Parecia que Jiang Yu estava exagerando sobre as realizações de sua família quando se apresentou. Parece que o Jiang Yu está tentando te conquistar, então ele está mostrando essas boas intenções a você por iniciativa própria. A competição entre os juniores dessas famílias pode ser intensa. Mu Qianshui disse com uma transmissão de som de verdadeira essência. É bom se ele tem um motivo como esse. Se eu não conseguisse ver através dos motivos dele, teria que erguer minha guarda. Lin Ming respondeu casualmente, sem pensar muito mais sobre isso. Ele sentou-se em seu quarto e começou a meditar. 3 dias depois, uma chama se acendeu na frente de Lin Ming. Era o talismã transmissor de sons de Jiang Yu. A feira privada estava prestes a começar. De acordo com Jiang Yu, a feira privada era frequentada por jovens com um certo status e aquele que administrava a feira era uma influência oculta da cidade imperial e memorial. Eles eram semelhantes a gangues ou tríades do mundo mortal. Estavam sempre envolvidos em alguns assuntos que iam contra as regras e regulamentos da cidade imperial e memorial. Lin Ming chegou ao lugar que Jiang Yu descreveu. Já havia uma jovem e bonita garota esperando por ele. Essa garota estava no reino Xiantian e era extremamente sensual. Senhor Lin. Eu estive esperando por você. Senhor, por favor me siga. A mulher levou Lin Ming através de uma ampla praça antes de chegar a uma casa de pedra. Eles entraram na casa e se dirigiram para o porão, onde encontraram uma porta pintada e coberta por runas. A mulher caminhou até a porta e tocou nas runas, fazendo com que elas emitissem uma luz branca e brilhante. A garota acenou para Lin Ming. Lin Ming podia ver que o lacre por trás dessa porta era uma dimensão menor. Lin Ming expandiu seus sentidos, mantendo-se alerta dos arredores. Ele cuidadosamente entrou. Depois que ele passou, a porta de pedra atrás dele se fechou. Lin Ming chegou a um salão espaçoso que tinha uma enorme mesa de pedra circular no centro. Neste momento, já havia muitas pessoas sentadas ao redor desta mesa de pedra.
Lin Ming viu Jiang Guo e vários de seus amigos sentados à mesa de pedra. Não apenas isso, mas também havia vários outros jovens com o cultivo do Reino Mar Divino. Era exatamente como Jiang Guo dissera. Eles eram indivíduos extraordinários de sua geração. Irmão Lin, aqui. Jiang Guo sorriu para Lin Ming e ele assentiu em resposta. Depois que Lin Ming se sentou, um grupo de meninas no reino Xiantian entrou, preparando lanches e chá para todos. Todas essas garotas tinham roupas extremamente soltas e esparsas, revelando todas as partes proibidas de seus corpos. Várias dessas jovens garotas, depois de colocarem os refrescos, estavam prestes a sair quando de repente foram agarradas e puxadas para os abraços de alguns convidados. Embora essas garotas tenham se surpreendido, elas não resistiram. Elas obedeciam àqueles convidados, permitindo-lhes acariciá-las ou tocá-las como quisessem. Ficou claro que isso era algo que acontecia muitas vezes nesse tipo de feira comercial subterrânea. Esses convidados eram clientes frequentes, então Lin Ming não se surpreendeu com isso. Esta era uma influência oculta, era naturalmente fácil para uma pessoa libertar sua natureza primitiva e lasciva aqui. Esses vários jovens tinham quantidades extremamente abundantes de energia yang em seus corpos e, provavelmente, treinados em algum tipo de método de cultivo sexual que exigia grandes ofertas de energia aí para neutralizar seu próprio desequilíbrio. Após esse grupo de jovens garotas entrar, um homem e uma mulher apareceram em seguida. O homem estava no nível inicial do reino da transformação divina. Ele vestia roupas pretas e sua compleição era extremamente pálida, até mesmo parecendo um pouco sinistra e depravada. A mulher estava no nível avançado do Reino Mar Divino. Ela possuía uma figura volumosa com um rosto charmoso. Ela usava um vestido vermelho que seguia as curvas de seu corpo, com longas fendas que revelavam coxas brancas como a neve. Na verdade, este vestido estava tão apertado que parecia que se romperia a qualquer instante. Essas duas pessoas claramente pertenciam à influência oculta que sediava a feira. Todos estão esperando há muito tempo. Enquanto a mulher falava, sua voz era muito clara e lasciva, como se estivesse constantemente gemindo em êxtase. Isso faria com que o coração de alguém batesse forte ao apenas ouvi-la um pouco. Ah, Lu Fei, apresse-se e comece. Eu esperei por muito tempo. Ouvi dizer que você trouxe muitas coisas boas dessa vez. Um jovem com uma menina abraçada ao peito disse, rindo alegremente ao ver a mulher chamada Lu Fei se aproximar. Ah, o jovem mestre Sun é muito impaciente. Esta feira realmente tem muitas coisas boas, mas as regras ainda serão as mesmas. Além do que vendemos, se algum hóspede aqui tiver coisas que deseja vender, você também poderá trocá-las como quiser. Agora vamos começar. Lu Fei bateu palmas. Uma bela criada apareceu segurando uma caixa. Lu Fei a abriu, revelando um grupo de minúsculos objetos brancos que pareciam pérolas empilhadas. Eles eram ovos de insetos. Ovos de larvas da seda espirituais brancas como o jardim, 20 deles. Se alguém quiser comprá-los, poderá trocar por um objeto de valor similar, ou até mesmo negociar com runas do verdadeiro marcial. Quando Lu Fei terminou de falar, o homem no nível inicial do reino da transformação divina ao lado dela tirou algumas outras coisas. Lin Ming não conseguiu reconhecer nenhum desses tesouros. Havia um fragmento de osso horrendo. Este fragmento de osso tinha letras estranhas escritas nele, mas quanto ao que essas letras significavam, Lin Ming nunca tinha visto essa língua antes. Este fragmento de osso exalava uma aura antiga, claramente vinha de um tempo passado. Não parecia falso, mas Lin Ming simplesmente não sabia da sua verdadeira função ou seu valor. E ao lado desse fragmento de ossos havia um objeto branco de aparência emborrachada. Lin Ming também não reconheceu ele. O homem tinha acabado de tirar alguns tesouros, mas Lin Ming foi completamente incapaz de reconhecer o uso ou valor de dois deles. Isso despertou um pouco do interesse de Lin Ming com relação a essa feira. De fato, era exatamente como Jiang Guo dissera. Existiam algumas coisas estranhas e curiosas que apareceriam nesta feira. Talvez ele realmente tivesse uma boa colheita neste local.
Era preciso saber que, embora a experiência de Li Ming não fosse muito boa, a visão e a experiência de Mu Qianshui eram além do comum.